Olá, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, me vendo. Estou aqui com o suporte técnico para me avisar se tiver algum problema de som ou de imagem, com a Júcia aqui me avisando. Boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Eu vou fazer uma rápida introduçãozinha aqui sobre essa aula, sobre a nossa jornada que a gente está construindo para compartilhar com vocês. E depois já vou passar a palavra para a Lê para o tema da nossa aula, que é o conteúdo que mais importa hoje. Então, eu sou a Tati, sou nutricionista da Mãe Terra, né, faço parte da equipe de nutrição. Aqui também tem a Jússi, que depois dá um oizinho para vocês conhecerem. Nós somos Nutris da Mãe Terra. É muito emocionante hoje poder começar essa aula e essa jornada com vocês, porque já faz um bom tempo que a gente planeja com muito carinho um conteúdo que fosse relevante para os nutricionistas e também que fosse uma forma de compartilhar um conhecimento que a gente foi adquirindo aí ao longo dos anos numa área de nutrição que é de indústria de alimentos e de comunicação, que acaba guardando, né, alguns segredinhos, algumas informações muito valiosas para a prática do nutricionista, mas que muitas vezes a gente não tem essa informação tão fácil em outros lugares, né? A gente não aprende isso, às vezes, na nossa faculdade mesmo, e é uma informação que fica um pouco mais restrita a quem trabalha na área de indústria de alimentos. Então, aqui a ideia dessa jornada é ampliar um pouco essa visão de como o nutricionista tem papel em todos os elos da cadeia de alimentos, e não só na ponta, né? Não só na relação com o paciente, que é o consumidor dos produtos que a gente fabrica, né? Então, a ideia é trazer um pouco desse aprofundamento sobre esse tema. Então, não tem como não mostrar aqui um pouco do nosso manifesto, que é o que rege como a gente formula os nossos produtos, que é o que determina as nossas escolhas no dia a dia, né? Porque fabricar produtos naturais, orgânicos, que alimentem a mudança e que sejam diferentes, depende de uma escolha feita a cada dia. E essas escolhas, elas precisam de um norte, de um compromisso bem claro de como a gente, de como são as nossas práticas, né? Então, a gente aqui tem os nossos 7 princípios muito claros para o consumidor e para o profissional ter confiança na forma como a gente trabalha. Então, alimentos gostosos, feitos com afeto, a gente coloca sempre em primeiro lugar, porque se não for gostoso, não transforma, né? As pessoas não mudam o hábito alimentar. O integral, que vocês já conhecem, o orgânico. Então, aqui é mais para trazer um início de conversa do que rege as nossas práticas de formulação de produto e de comunicação. E o nosso manifesto, ele inspirou também a criação do nosso manifesto da Nutrição Mãe Terráquea, que foi também uma forma de a gente deixar mais claro qual era a nossa real intenção como equipe de nutrição Mãe Terra, qual que é o nosso real manifesto de nutrição e não só da Mãe Terra como um todo, né? Quais são as nossas grandes fortalezas e os nossos grandes pilares. E aí a gente fez todo um exercício de construir esse manifesto, que é a nossa verdade de nutrição e é o que vai também direcionar boa parte do nosso conteúdo, do nosso material voltado para profissionais de saúde. Então, isso está no nosso site, que é esse site que a gente está lançando, agora acabou de colocar no ar, aí faz poucas semanas, que é um site exclusivo para Nutris, que foi a ferramenta que a gente criou com muito carinho, muita dedicação, para conseguir levar esse tipo de conteúdo que a gente desenvolveu para vocês de uma forma exclusiva, um lugar que eu pudesse reunir todos esses conteúdos e ficar mais próximo dos profissionais de saúde. Então, o site já está no ar, com vários conteúdos que têm a ver com os nossos pilares de nutrição, para fazer com que todo profissional entenda esse seu papel, que deve ser mais ativo em todo o debate nutricional que a gente tem dos pilares, né, desses elos da cadeia de alimentos. Então, o nutricionista, ele é um profissional de referência para falar de alimentação, isso a gente sabe, mas a gente precisa se apropriar cada vez mais desse lugar. É um profissional que ele é acessível, porque ele consegue transformar as mensagens científicas do nutricionês, da ciência,
de uma forma clara para o consumidor colocar na sua prática, né, no seu hábito alimentar, no seu dia a dia, e é um profissional que tem, por característica, ser multidisciplinar, tanto com outros profissionais de saúde, quanto com outros profissionais que estão relacionados à produção de alimentos, à comunicação, né, ao marketing de alimentos ou de bem-estar. Então, nós somos um profissional que já é multidisciplinar por natureza, e a gente pode sim se aprofundar e se apropriar de todas essas relações para alimentar essa mudança, porque a gente tem sim um papel muito relevante. Por isso veio a ideia desse conteúdo, essa jornada de conteúdos exclusivos, de reforçar o papel do nutricionista na cadeia de alimentos. Por quê? Porque a gente sim, qual é essa cadeia de alimentos, né? Onde ela começa, onde ela termina? A gente tem uma relação muito importante com a indústria, tanto se a gente estiver dentro dela, ou como um profissional que entra em contato por meio dos canais da empresa, né, para questionar, para pedir alteração de produtos, para entender melhor o porquê da composição de determinados produtos, questionar a rotulagem. A gente tem esse papel muito importante também no varejo, em estimular ou desestimular determinados tipos de produto, ou mesmo sendo um profissional que trabalha dentro de um varejo de alimentos, em que, né, não dá para questionar o papel que a gente tem no consumidor, que é o nosso paciente. A gente consegue sim determinar um padrão, né, de consumo melhor e mais saudável. A gente internamente até comenta muito isso, sobre a nossa participação com os órgãos reguladores, né? Quantos de nós profissionais vamos a fundo no conhecimento da legislação e participamos, inclusive, de consultas públicas de legislações que têm a ver com a qualidade nutricional dos alimentos ou com a sustentabilidade desses alimentos. Então, a gente pode, sim, participar cada vez mais e conhecer cada vez mais essa área para poder atuar. Uma relação muito boa e que pode ser tem um impacto muito grande na saúde das pessoas com os chefes de cozinha, na área de alimentação, né, fora do lar, na mídia, na agricultura. Então, a gente consegue sim ter participação em todos esses elos e de uma forma a promover essa mudança na alimentação. E qual, então, é o objetivo da nossa jornada de nutrição? É fortalecer o papel do nutricionista, então, o nosso papel na cadeia de alimentos, e promover esse diálogo com todos os elos, porque conforme a gente conhece mais as nossas possibilidades de atuação, a gente consegue também estabelecer um diálogo melhor. E por quê? Porque a mudança começa pelo prato, né? Uma frase que a gente tem no nosso próprio manifesto. E o nutricionista tem papel fundamental nessa transformação. E o como a gente vai construir essa jornada é trazendo profissionais atuantes em áreas relevantes dessa cadeia alimentar, trazendo referências científicas atualizadas, porque em muitas dessas áreas a gente às vezes não tem uma referência mais consistente e a gente fica com algumas dúvidas na cabeça, trazendo dados atualizados, tendências de alimentos, também é importante a gente estar por dentro do que o mercado de alimentos está trazendo de novidade, ferramentas e uma visão crítica de toda essa atuação ampla que a gente tem. A jornada vai começar com 5 aulas ao vivo e gratuitas, sendo a primeira hoje, mas ela é para continuar. Então, todo mundo que está aqui hoje e que entrar no nosso site e consumir o nosso conteúdo, fizer o cadastro para receber os nossos materiais, vai receber constantemente novidades sobre outras aulas que a gente vai construir com muito carinho para que sejam muito relevantes. A primeira aula, então, é com a nossa super parceira, que é a Alessandra Lúlio, vai falar sobre agricultura orgânica a favor do corpo, alma e planeta, dentro de um pilar que a gente chamou de nutrição, sustentabilidade e biodiversidade, e essa jornada ela tem vários pilares. O outro pilar que a gente vai trazer uma aula com o Daniel Cade, que é também um grande parceiro nosso, é dentro do pilar de comunicação simples e acessível, e a aula tem como tema como traduzir a ciência para o seu paciente, porque é um desafio constante de como traduzir a ciência e engajar o paciente nessa mudança, e ele vai trazer um pouco da experiência dessa comunicação que ele faz pelas suas redes sociais de uma forma muito efetiva, né? Consegue engajar muitas pessoas nessa comunicação. E outras aulas que a gente vai trazer no ano que vem
olhando mais para o desenvolvimento de produtos e para o marketing nutricional, que eu vou trazer um conteúdo da minha prática, né, e da minha experiência profissional. A gente também vai contar com pessoas da nossa equipe para trazer dados de tendência e comportamento que tem total relação com a nossa relação com o paciente. Então, como engajar, como entender esse comportamento do consumidor, né? O que gera mudança de comportamento de consumidor. E outra aula que a gente vai trazer muito especial é sobre uma das principais ferramentas que a gente tem na nossa atuação, que é a culinária para alimentar a mudança, porque a gente sabe que, no fim das contas, a culinária, a gastronomia, né, inovar em receita é uma ferramenta muito poderosa do nutricionista e que a gente precisa sempre de novidades, sempre de dicas legais para levar para os nossos pacientes. Para fechar, esses são os nossos canais de comunicação, então quem quiser sempre ficar sabendo do que a gente está trazendo de novidade, os conteúdos que a gente tem os nossos e-mails, o Telegram, que é uma plataforma bem legal para receber os conteúdos no celular, funciona como WhatsApp, mas você só recebe, né, um grupo de transmissão, então você só recebe as novidades. Tem o nosso site, que tem lá sempre os conteúdos exclusivos para Nutris. O WhatsApp, para quem quiser um contato mais direto, para falar com a gente, realmente tirar uma dúvida de produto, trocar alguma informação direta com a gente. E o Instagram vocês podem também solicitar para ser melhor amigo, porque a gente posta algumas informações que são exclusivas para Nutris só para os melhores amigos, que é um grupo que a gente deixou reservado só para nutricionistas. Então vamos lá, muito feliz de ter vocês aqui. Ale, agora é com você. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tô abrindo aqui, ó. Tá bom, deixar de compartilhar. Vamos lá, deixa você terminando aí, isso, descompartilha aí, que daí entro eu. Peraí, vamos lá. Pode começar. Peraí, calma, gente, que essas coisas tecnológicas não é que sejam as coisas mais simples da vida, né? Pelo menos para mim, não. Me falem se vocês, meninas, staff aí, tudo bem? Estão vendo minha tela? Vendo sim, Ale, tô vendo você e sua tela. Ótimo, então vamos lá. Posso começar? Bom, primeiramente falando, como sempre, é um grande prazer estar aqui. Primeiro fazer parte desse time, né, de Mãe Terráqueos, né? Aliás, somos todos Mãe Terráqueos, todos habitantes do planeta Terra, e esse prazer é, obviamente, por estar viva aqui e poder cuidar dessa terra tão linda, como também fazer parte desse time que realmente, dessa empresa que me orgulha, e que desde sempre, eu acho que esse é um dos meus maiores orgulhos, eu sou consumidora, né? Desde quando eu resolvi ter uma vida mais natureba, eu não, né? Minha mãe, a gente já tinha produtos da Mãe Terra em casa, porque a gente resolveu parar de comer alimentos refinados, comprávamos arroz branco, comprávamos, aliás, arroz integral, comprávamos farinhas e tudo mais, e era tudo Mãe Terra, tinha sempre essa árvorezinha na minha despensa, e poder fazer parte desse time hoje, né, e principalmente estar aqui falando para nutricionistas e para estudantes e para pessoas interessadas nesse tema todo, é um grande prazer para mim. A Tati já falou bastante do programa, né, do que nós estamos pensando, e eu tenho o prazer também de inaugurar esse grande programa, falando daquilo que realmente impacta muito o meu coração, que é falar sobre agricultura, né? Eu tenho um histórico como nutricionista de ser bastante curiosa e buscar me aprofundar nos temas que eu acredito que tenha relevância. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de dar uma reduzida na minha carga horária de consultório, eu, com todos esses questionamentos que eu já tinha lá dentro, eu passei a procurar entender, me dei ao, entre aspas, luxo, né? Porque na vida corrida você acaba sempre estando atropelando as coisas e não indo a fundo naquilo que você realmente quer fazer. Eu me dei um tempo para estudar mais sobre as questões de todas as cadeias de produção de alimento, porque eu sabia que ali tinha algo que eu não aplicava, que eu não usava no meu dia a dia de consultório, mas que ali estava a grande mudança, ali estava o grande quê quando a gente fala de saúde. E ao estudar cadeia, várias coisas aconteceram na minha vida, né? Primeiro que eu passei a ter um consumo meu pessoal muito mais consciente, porque eu passei a conhecer os impactos daquilo que eu como. Segundo,
como profissional de saúde, eu não pude deixar de falar sobre a questão da agricultura, não deixar de falar de orgânicos, e conhecendo toda essa rastreabilidade, toda essa cadeia, entendendo o impacto do meio ambiente e o peso da saúde ambiental na saúde humana, como eu sou nutricionista e eu tenho que falar de saúde, eu não pude deixar de colocar o mesmo peso e a mesma medida entre questões ambientais e questões de saúde humana. E todo esse despertar, todo esse olhar, eu não pude deixar de ser levada pela minha responsabilidade, pelo conhecimento que eu tive, e por isso eu também sou vegana. Conhecendo rastreabilidade, conhecendo cadeias, conhecendo impactos, olhando lá na ponta o que eu tinha no meu prato, aquilo que eram minhas prescrições, eu falei, não posso compactuar com determinadas coisas, e o veganismo também surgiu daí. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com nutrição há mais de praticamente 25 anos, sou formada pela USP, eu sou coordenadora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, cuido da parte de nutrição da SVB, eu sou uma das convidadas para participar do grupo do BCFN, que é um centro de estudos sobre impactos ambientais e de saúde das escolhas alimentares humanas, né? Esse grupo a gente se reúne mensalmente, é um grupo com sede na Itália, inclusive uma semana que vem nós temos o nosso grande encontro, que pela primeira vez vai ser um grande encontro virtual e não pessoalmente. Bom, eu trabalho hoje como consultora nas indústrias, meu papel na indústria é múltiplo. O primeiro deles é ajudar a indústria a prosperar do ponto de vista de produtos, a gente conseguir criar produtos que tenham ali pilares sólidos de nutrição, de saúde, de meio ambiente, de ética, de responsabilidade. Então, ajudar a indústria em formulações para que a gente tenha comidas boas, gostosas, práticas, né, e que tragam uma responsabilidade daquilo que nós precisamos. Segundo, trabalho em marketing, que é comunicar, trazer todas as alegações dos alimentos e fazer essa ponte linda com outros profissionais de saúde e com o público em geral, mostrando, né, o papel importante que nós, como consumidores, temos ao escolher melhor os alimentos. E segundo, o papel real da indústria em tudo isso, né, que é essencial hoje. A gente sempre fala, né, que todo mundo fala, poxa, mas a indústria. Gente, tudo que a gente faz hoje vem da indústria. Né? Raríssimas pessoas, né, dos 7,8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra hoje, têm o luxo de plantar todos os alimentos que consomem e não fazer nenhum tipo de uso de algo que alguém preparou. E esse alguém normalmente é uma empresa que industrializa alimentos. Então, que nós possamos ajudar, auxiliar, estar ao lado da indústria para que nós possamos ter produtos melhores, fabricados por quem for, seja na nossa casa, seja pela indústria, seja por quem for. Enfim, hoje eu trago vocês aqui a uma grande reflexão. Meu grande objetivo é criar aí bastante inconformidade, sinceramente, e aí dar um quê de necessidade de mudança, porque o mundo espera isso da gente. Né? Nós estamos vivendo a era do antropoceno, o homem acima de tudo. Né? Eu acabei de fazer, eu estava agora num evento, saí rapidinho e vim para cá, a gente estava falando sobre sustentabilidade e uma grande engenheira ambiental estava na palestra comigo, ela falou uma coisa que eu já vou trazer aqui rápido, porque já foi agora que eu acabei de ouvir. As civilizações antigas, assim, os povos originários, os indígenas até hoje, eles nem têm o conceito, não existe o conceito de natureza. Porque nós somos a natureza. Nós sempre estivemos juntos da natureza, nós sempre fizemos parte da natureza de uma forma tão intrínseca que não existia a palavra natureza separada da humanidade. Só que nos tempos mais modernos, realmente, a gente tem um distanciamento tão grande daquilo que é o padrão natural, daquilo que naturalmente a natureza se propõe a fazer e que nós deveríamos fazer parte, que nós nos distanciamos que lá está a natureza e aqui estou eu. Aí se fala assim, é reconexão, né? Inclusive grandes estudiosos já mostram os efeitos deletérios da síndrome de déficit de natureza que nós humanos temos, que crianças têm. Então, assim, essa grande reflexão que eu proponho hoje é exatamente isso. Observar. Olha os movimentos naturais.
observa, entenda como funcionam os grandes ecossistemas, que têm autogestão, retroalimentação e sempre se garantiram, ao longo de bilhões de anos, a sobrevivência de si próprio e da vida na Terra. Por exemplo, olhem essa foto aqui. Aqui, cada ser que está aqui nesse bioma, ele sabe o que ele está fazendo aí. Ele nasce com um instinto de trabalhar para o meio. A árvore grande sabe que vai sombrear a pequena embaixo tem o musgo que vai reter umidade para a semente da outra germinar. As fungos, as bactérias do solo sabem do seu papel fermentativo de decomposição das folhas, das partes que não servem mais para a natureza, devolvendo nutrientes para que a raiz, né, da árvore sugue e ele produza frutos que vão alimentar os pássaros, os mamíferos, os grandes primatas. Todo mundo aqui trabalha para manter o equilíbrio do meio, porque sabe que a sua vida está inserida no meio e depende dela. Olha que coisa mais linda. Esse é o sentido do ecossistema, que é algo ecológico, é uma lógica do eco, de colaboratividade, de democratividade, de algo holístico, em que todas as partes têm o devido valor, né? De forma balanceada, que gera sustentabilidade, algo que se sustente, algo que seja interdependente, que um ser está conectado ao outro. Essa é a vida na Terra, assim que se criou a base da vida na Terra até então. Até que chegamos nós humanos, que nos reproduzimos aceleradamente, de hoje já somos 7,8, virou agora 7,8 bilhões de pessoas, e passamos a usufruir das coisas da Terra, como se fôssemos exatamente essa imagem, grandes potências destruidoras, passamos a agir de forma soberba, de forma olhando para si próprio como algo acima da Terra. Criamos o movimento do ego, de cada ser vivo achar que deve trabalhar para si próprio e fazer as coisas para benefício próprio, em detrimento do equilíbrio de todo o sistema e de todos os outros seres. Há uma forma autoritária, dualística, insustentável, não balanceada, né, não sintrópica de se viver. E essa é a era que nós estamos vivendo, que é a era do antropoceno. O homem no centro do planeta, dominando, controlando tudo do planeta. Isso tem feito com que, enquanto o homem, aqui entre aspas, prospera como ser, como espécie, né? Eu coloquei entre aspas, queria essa reflexão de vocês para entender o que é prosperar, né? A gente vai fazendo com que a natureza se enfraquece. O homem, né, ganha, a natureza perde. E aquela ideia inicial que eu falei do homem fazendo parte da natureza, cada vez se desconecta mais. Eu trouxe esse dado para vocês, gente, que é um dado que eu participo de alguns eventos internacionais. O ano passado eu participei de alguns e esse aqui me marcou demais. Falando sobre biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de espécies naturais que habitam no planeta Terra. Houve uma mensuração da biomassa terrestre em 10 mil anos antes de Cristo. Estamos falando em peso, em toneladas, né, das espécies animais, né, sem contar as espécies vegetais. Nós éramos, humanos, 0,2 milhões de toneladas. E com o passar aí do tempo, vocês vão ver o que aconteceu. Enquanto os animais silvestres, selvagens, que habitavam os sistemas ecológicos e em sistemas de retroalimentação e, né, de vida, eles somavam 300 milhões de toneladas. Então, 0,2 toneladas humanas para 300 milhões de toneladas desses animais selvagens. A última mensuração foi em 1976 da biomassa terrestre, e aqueles animais que eram 300 milhões livres passaram a ser 180 milhões, praticamente metade foi dizimada.
Nós humanos, que éramos 0,2 toneladas, passamos a ser 230 milhões de toneladas. E nós fizemos, humanos, antropocêntricos, surgir uma nova categoria de biomassa na Terra, que são os animais da pecuária. Os animais que estão aqui, que foram fecundados e são criados para a vida, para a manutenção da vida humana, para servir para o ser humano, que hoje somam 300 milhões de toneladas. Sim, hoje nós temos mais animais em cativeiro, lá sendo engordados para alimentação humana, do que temos de animais silvestres soltos em todos os biomas livres do planeta Terra. E a ordem aqui é de quase metade. Tá? Se nós somarmos nós humanos com os animais que servem para os humanos, nós temos uma ordem de 530 milhões de toneladas, enquanto os animais livres não somam 180 milhões. Então, começam a entender aqui qual é o impacto dessa soberba humana em desbalanço do planeta Terra em si. Para que a gente consiga garantir a nossa própria sobrevivência, já que somos muitos, temos muitos animais para criar, para nos alimentar, nós somos obrigados a abrir espaços, clareiras, né? Destruindo os biomas intactos naturais, ecossistemas de retroalimentação, de autossustentável, para que a gente possa abrir espaço para cultivar os nossos alimentos. Isso aqui é uma imagem aérea da nossa floresta amazônica, em que uma parte acabou de pegar fogo, essa parte de baixo do vídeo, para se limpar a estrutura, depois se tiram as madeiras, depois se planta ou pasto, ou milho, ou soja, para alimentação dos animais da pecuária. E esses sistemas, essas quantidades de terra são tão imensas, e a gente criou um sistema de produzir comida totalmente fora da equivalência natural. Se a gente olhar lá atrás, aquela mata remanescente, em cada centímetro cúbico daquele espaço, a gente tem milhares de vidas, desde micro-organismos, como espécies vegetais, como insetos e animais em si. Enquanto, numa monocultura como essa, que provavelmente é de soja, a gente tirou todas as espécies e nós escolhemos uma espécie para se manter nesse espaço. Tá? Então, a gente plantou soja e a gente lida com esse espaço como se ele fosse um espaço de retroalimentação, só que a gente sabe que ele não é. Para a gente poder manter esse sistema não equilibrado, nós dependemos de água de fora, adubação de fora, nós dependemos da nutrição, né, da terra que vem de fora, através de fertilizantes sintéticos, nós dependemos de algo que controle a produtividade, defendendo, entre aspas, aqui, essas plantas do meio, que a natureza é tão perfeita, ela olha esse sistema de mono, né, que é um sistema individual, egoísta, e fala assim, gente, mas esse sistema o solo vai ficar pobre, vão morrer as espécies, os pássaros não vão ter como se alimentar, eu não tenho como manter, a desertificação é certa nesse caso. Então a natureza, ela olha para esse sistema equivocado e ela começa a mandar seus soldados, os insetos, os micro-organismos, todo mundo para combater essa única planta da monocultura, para que outras ervas, que eles chamam de daninhas, outras plantas espontâneas, comecem a brotar e a gente consiga restabelecer o sistema. Então, essa imagem, ela diz muito para a gente. Só que grande parte, como a gente não está preocupado em restabelecer sistemas naturais, a gente não está preocupado em biodiversidade, a gente está preocupado em exportar grãos, commodities, alimentar as pessoas, os animais para as pessoas no mundo inteiro, fica irrelevante pensar nessa forma de produzir comida. A gente só olha a produtividade, a gente só olha o mercado, a gente só olha commodities, a gente não olha aquilo que a gente está deixando para trás em termos de natureza. Tudo isso, gente, para produzir alimentos para grande parte dos animais que nós alimentamos, que nós nos alimentamos também. 1/3 de toda a terra arável do nosso planeta hoje é coberta por forragens que servem para alimentação animal. Por que eu estou falando isso numa aula de orgânicos? Vocês vão entender daqui para frente, né, aonde se usam mais agrotóxicos e quem está ameaçando realmente a nossa biodiversidade. Como eu disse, para a alimentação de animais, que são cuidados, que são reproduzidos aos bilhões todos os anos.
Sabemos que hoje a humanidade abate mais de 70 bilhões de animais terrestres por ano. Sim, 70 bilhões, somos 7 bilhões de pessoas, sem contar os peixes, tá? Então, poder alimentar todos esses animais, a gente tem hoje muito mais bocas animais para serem alimentadas do que de pessoas em si. Animais que vivem numa condição extremamente fora do ambiente natural e que demandam uma necessidade imensa de recursos naturais para se manterem dessa forma. Hoje sabemos que 16% de toda a proteína na forma de grãos que é produzida no Brasil é destinada à alimentação humana. O restante, mais de 80%, é utilizado para a alimentação dos animais. E tudo isso, gente, essa intensiva quantidade de alimentos que a gente precisa produzir para alimentar os animais, que vão nos entregar uma pequena parcela da energia que eles consumiram na forma vegetal, implica em cada vez mais a gente usar subterfúgios de alta produtividade. Alta produtividade está correlacionada com as grandes monoculturas e principalmente com os sistemas, né, que são utilizados para a manutenção desses sistemas doentes, que são as monoculturas. Aqui vem, né, os grandes aviões de pulverização aérea de agrotóxicos, as grandes máquinas. Por quê? Quando a gente vê a natureza atacando sistemas desequilibrados como esse, né, a gente pensa sempre na perda da produtividade. Só que a gente não vê a natureza com seus soldados tentando reequilibrar o meio. A gente vai e acha uma forma de tentar combater a natureza que está tentando restabelecer esse ambiente. E aí vem o papel dos agrotóxicos, que são biocidas. Eles matam ervas, plantas espontâneas, insetos, bactérias, fungos, que são mensageiros da natureza, tentando restabelecer biomas desequilibrados. E são aplicados das mais diversas formas. A gente tem desde as grandes monoculturas até os nossos hortifrutis, que é mais fácil você aplicar um veneno para matar quem te incomoda do que saber lidar com a condição natural, que é o que a humanidade e a natureza fez até o século passado com muita maestria, né? A gente cultivou alimentos até a metade do século passado sem o uso de nenhum tipo de substância sintética para controlar o que eles chamam de pragas. Por que nós resolvemos encurtar esse caminho hoje e usar de forma exacerbada todos esses poluentes? Enfim, eu durante a minha graduação e também durante a minha vida como profissional nutricionista, eu nunca tive a oportunidade de conhecer os agrotóxicos, estudar sobre eles, entender como eles trabalham, o que eles fazem. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo, porque eu fui a fundo para entender o que são os agrotóxicos, quais são os seus impactos e tudo mais. Primeiro que a gente está sempre ouvindo falar, né? Cada ano, cada mês que passa, o nosso governo libera mais agrotóxicos. A Anvisa vai lá, faz a mensuração e a gente vê que nos nossos alimentos, grande parte deles tem uma dose muito acima da recomendada, da adequada e daquela que é aprovada pela Anvisa de resíduos de agrotóxicos, inclusive de agrotóxicos que nem regulamentados são, que vêm no mercado negro, tá? Então, a gente tem hoje muito que se fala, só que poucos sabem sobre o papel do agrotóxico, o que eles são. Os agrotóxicos, gente, são produtos ou agentes que podem trabalhar de forma física, de forma química ou até biológica, né? Chamam os agrotóxicos também de defensivos agrícolas, agroquímicos ou pesticidas, né? Que todos eles têm a ver, tem aí o radical da química, do defensivo, do pesticida, o ida é o sufixo da morte. O que eu não aceito é o tal do agente fitossanitário, né? Agente fitossanitário tira o peso do químico, do ida, desses agrotóxicos. E eles são utilizados principalmente nas monoculturas, que são sistemas mais desequilibrados. Os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação. E aí, ó, tem ali
a bolinha ali, o asterístico de pragas, ervas daninhas, e no combate de possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica de seres vivos que estão na agricultura. Daí eu coloquei aqui um asterístico para a gente fazer uma reflexão. Seriam mesmo pragas? Daqui a pouco eu vou responder. Como que a gente aplica esses agrotóxicos? Tá? A grande maioria dos agrotóxicos, eles são pulverizados, eles são diluídos ou em água com óleo, né? E eles são aplicados através de aviões, através de caminhões, através de bombas, são pulverizados. Eles entram em contato com as plantas pelo sistema de adsorção, que eu já vou explicar, tá? Com o uso de espalhante adesivo, tá? E também entram em contato com as plantas a partir da absorção radicular, através das raízes, porque esse agrotóxico pulverizado, ele vai até o solo tem água, que é sugada pelas plantas, e esse agrotóxico sistemicamente se espalha dentro da planta. E aí ocorre o que nós chamamos de metabolização, tá? O que é a adsorção, né? Que é com D e não com B, né? A adsorção é a capacidade, uma propriedade fisicoquímica das moléculas dos agrotóxicos de se agregar a uma superfície, tá? Na parte externa e interna dela. É diferente de absorção. A absorção é como se tivesse um buraquinho que entra. Na adsorção é a permeabilidade. Ela fica retida na superfície sólida. Ela gruda na parte externa e na parte externa para dentro das plantas, tá? E esse agrotóxico fica grudado lá. Como faz para esse agrotóxico? Ele não, porque muitas folhas, muitas plantas têm cera, são enceradas naturalmente, uma proteção natural da planta. Para que ele se mantenha mais tempo em contato com essa folha, são aplicados juntos com os agrotóxicos os espalhantes adesivos, que eles diminuem a tensão dessas gotículas, fazendo com que elas se tornem microgotículas que se agreguem melhor, né, espalhando de forma até mais uniforme na superfície, para que essa microgotícula seja absorvida pela planta, não somente fique em contato com ela, tá? Tudo isso para a gente ter melhor aproveitamento. Eu trouxe isso também, gente, aqui, ó, para vocês entenderem que muito se fala, mas se lavar, melhor, se lavar, tira agrotóxico. Como tirar agrotóxico? É um dos questionamentos grandes que tem no Google. Eu consultei outro dia Google Trends, né? Como limpar, como tirar os agrotóxicos? Gente, não tem como. Por quê? Porque tem todos esses sistemas de adsorção da questão sistêmica, através da absorção radicular. Então, você pode até tirar o que está ali, que acabou de ser aplicado na superfície de um alimento. Mas o que está na parte de dentro da película e o que está absorvido pela raiz, você não vai tirar nunca. Nem com qualquer coisa que você queira, tá? Vai ficar lá e você vai consumir, tá? Os poluentes orgânicos persistentes, que eu já vou explicar também, eles são semivoláteis, eles evaporam e são transportados pelo vento, né, na forma gasosa, né, e normalmente, quando eles volatilizam, vão parar lá em cima nas nuvens. Quando eles encontram uma temperatura mais baixa, eles condensam e eles voltam na forma de chuva, a tal da chuva ácida. Então, muitas vezes, se aplica o agrotóxico aqui, com calor, ele volatiliza e ele vai parar na cidade ali do lado. Então, a chuva na sua casa pode vir com agrotóxico, ou numa outra plantação, né, mais próxima e tudo mais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A persistência, o que é? A tendência de uma substância em permanecer no ambiente pela resistência à degradação química e biológica, inclusive aos efeitos dos processos microbianos. Ou seja, é algo que, não é quebrado, não é dissolvido, não passa por processos biológicos, né, como de decomposição. Então, ele mantém-se pelo ambiente por muito mais tempo, tá? E o que não te contaram é que, realmente, a maioria dos agrotóxicos,
entra na classificação dos poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias orgânicas sintéticas, né, que são diferenciadas, nem todo sintético é um poluente orgânico persistente, porque tem uns que eles não têm essa capacidade de se manter por tanto tempo, essa persistência. Os agrotóxicos são, eles têm a capacidade, por serem voláteis, por serem persistentes, de se acumular, de não sofrerem degradação. E com isso, eles vagueiam pelo planeta inteiro. Então, aquilo que eu consumi de agrotóxico vai se acumular no meu corpo e eu vou acumulando isso, tá? Então, normalmente, quando a gente pensa em cadeia de produção, o primeiro contato é a planta. Mas, normalmente, quando eu dou esse alimento para os animais, eles vão acumulando. Quando eu como animal, eu estou comendo tudo que ele comeu em termos de acumulação. Acumulação na água, nos seres da água, na água que vem no nosso sistema de água das cidades, por exemplo. Então, isso é muito sério, gente, porque eles não se dissolvem, eles não se degradam, eles vão se acumulando em toda a cadeia. Isso quer dizer que todo agrotóxico aplicado desde a Revolução Industrial, da Revolução Verde, onde as substâncias da guerra passaram a ser utilizadas na agricultura, que são esses agrotóxicos, desde que começaram a usar essas substâncias, elas estão acumuladas no planeta. Elas não vão se degradar como os alimentos e como as substâncias naturais. Olha o problema. Cada ano a gente coloca mais agrotóxicos no planeta. Então, nossa água se contamina, tudo que está à nossa volta passa por acumular essas substâncias que têm comprovada ação tóxica. Podem levar a problemas de saúde, alguns tipos de câncer, malformação, disfunções, são disruptores endócrinos, né, disfunções reprodutivas e também, né, estão correlacionadas a doenças de cunho neurológico. Nós já temos comprovação científica da correlação entre alguns agrotóxicos e algumas dessas questões de saúde humana também. Então, você imagina se nós continuarmos a usar essa agricultura convencional, que ano a ano despeja no planeta toneladas e toneladas de agrotóxicos, o que vai ser daqui a 30 anos? Né? Nós vamos ser só poluentes, tá? E um outro problema que é direto, né, é que quando você aplica os agrotóxicos, você tem um alvo, que de repente lá é o fungo tal. Só que você tem a ação dele em outros organismos. Então, você vai começar a criar, né, um desequilíbrio das populações, criando, por exemplo, você mata o alimento de um predador X, que começa a se reproduzir vertiginosamente. Então, tudo isso tem a ver com o uso desses biocidas que desequilibram o ecossistema. E isso se fala muito, que é a questão das espécies polinizadoras também, as abelhas, né? Gente, sem abelha não tem polinização, não tem fruta, não tem comida, não tem humanidade, tá? E os polinizadores são muito vulneráveis à aplicação dos agrotóxicos. E nós já temos aí dados muito alarmantes de colônias e colônias de abelhas entrando em extinção. A contaminação das águas por bioacumulação, ou seja, de várias formas, até desde a volatilização da chuva ácida, aquilo que vai para o lençol freático, aquilo que vai escorrer por riacho, que vai parar no curso das águas, que vai parar nos açudes, que vai parar nos oceanos, na água que a gente bebe da água mineral da garrafa, porque contaminou o lençol freático. E tudo isso a gente não fala. E tudo isso a gente não fala. A gente não fala de saúde dentro da nutrição. Se eu sei da ação tóxica, do disruptor endócrino, cancerígena, de tudo isso, como eu não vou falar de orgânicos na minha consulta? Como eu não vou levar a pauta desses contaminantes ambientais persistentes de bioacumulação para o meu consultório? Na seleção daquilo que eu coloco como alimentos, né, que vão, em teoria, levar saúde para o meu paciente. Tá? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde 2008, né? Segundo a OMS, são registradas 20 mil mortes por ano devido à utilização de agrotóxicos. Aqui, gente, está falando de morte direta, principalmente de agricultores, que não usam as condições corretas de segurança para a aplicação desses agrotóxicos. Tá? Dos 504 agrotóxicos permitidos no país, tá? 30% são proibidos na União Europeia. Né?
só em 2019 a gente registrou mais 63 agrotóxicos, em 2020 a gente já acrescentou mais um monte, ou seja, a gente está cada vez mais criando resistências das pragas aos agrotóxicos que estão sendo aplicados, e a gente vai buscar outros agrotóxicos. Em vez de mudar a política, a gente resolve do caminho mais curto, que é buscando mais venenos. O maior consumidor do mundo de agrotóxicos é o Brasil, seguido dos Estados Unidos, da China, do Japão, da França, da Alemanha e do Canadá. O consumo de agrotóxicos no Brasil, ele explodiu desde que a gente passou a utilizar a transgenia nas monoculturas de soja, milho, algodão, trigo no Brasil. Eu passei a estudar muito sobre isso e eu me deparei com esse grande estudo de Larissa Mies Bombardi, que ela publicou essa geografia do uso de agrotóxicos no Brasil em 2017. Esse documento está disponível na internet, vocês podem baixar, vale muito a pena vocês lerem. Ela mostra todo o uso de agrotóxicos no território brasileiro inteiro. Então, por exemplo, eu tirei de lá esse gráfico, que ele mostra a venda de agrotóxicos por cultura no Brasil. 52% dos agrotóxicos utilizados no Brasil é para a cultura de soja. Depois a gente tem a cultura da cana, que é utilizada para biocombustível e também para cana-de-açúcar. O milho, que é utilizado grande parte para pecuária também. 7% do algodão, que é vestuário. Depois vem o trigo. E somente, gente, depois vem o arroz, o feijão. 8% que vocês estão vendo aqui são os demais. Esses demais que estão a horticultura, né? As frutas, verduras e legumes. E quando a gente fala de orgânicos, normalmente, todo mundo aí com medo de consumir agrotóxicos, compra lá a cesta de orgânicos, de hortifruti que chega em casa toda semana, maravilha. Só que a gente precisa obrigatoriamente entender melhor sobre a distribuição do uso desses agrotóxicos e colocar a mercearia livre de agrotóxicos no nosso dia a dia também. Arroz, feijão, as farinhas todas que vêm do milho, que vêm do trigo, que vêm da aveia, que vêm de tudo isso que é a nossa base de calorias consumidas no dia a dia. Que é aí que está sendo utilizado grande parte desses agrotóxicos, tá? Para vocês terem uma ideia do problema que nós temos no Brasil, olha isso, gente. Esses dados em azul e vermelho, né, são épocas, e em verde nós temos entre 2015 e 2016. Olha a área em 1.000 hectares de soja, como exponencialmente cresceu, e a de cana também, enquanto aquilo que é a segurança alimentar do nosso país, a comida do brasileiro de todos os dias, né, como a gente está reduzindo as áreas cultiváveis, do arroz, do feijão, do trigo, da mandioca, enquanto a soja explode. Vocês sabem por que isso, né? Por conta de políticas cambiais do nosso governo, né, que vê as monoculturas do agronegócio como um grande exponencial de exportação, e porque cada vez mais nós consumimos alimentos de origem animal, e nós sabemos que, ao menos no Brasil, mais de 80% da soja produzida vai diretamente para a alimentação de animais de cativeiro, da pecuária, do leite, dos ovos, dos frangos, dos porcos e demais animais que consomem ração, tá? Inclusive bovinos. Então, a gente hoje tem grande parte das nossas áreas destinadas para a plantação de comida para animais e menos áreas para a gente. E lembrem-se que a soja hoje é a maior fonte de contaminação por agrotóxicos. A gente tem aqui os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil, e o glifosato, que é o herbicida utilizado na pecuária, na monocultura, aliás, ele tem mais de 50% do volume vendido no Brasil. Falando aqui em soja, a gente não é nada contra a soja, tá? Diretamente ligado, e sim mostrando as questões de como a gente lida com a produção dos nossos alimentos. Por quê? Não é a soja o problema é que a gente escolheu dar soja para os animais. Então, como a gente come muitos animais, a gente tem obrigatoriamente que ter uma quantidade absurda de soja sendo cultivada. E cada vez mais a gente cria essa resistência a esses agrotóxicos e a gente passa a usar cada vez mais, né? Comparado com a União Europeia, o limite máximo de resíduo de glifosato na soja europeia é de 0,05 miligramas por quilo de soja, enquanto no Brasil nós permitimos
10 miligramas, ou seja, 200 vezes mais quantidade de glifosato na nossa soja. E a mesma coisa a gente vê nos níveis de potabilidade da água. Enquanto na Europa a gente permite 0,1 microgramas de glifosato por litro de água, aqui no Brasil a gente já permite 500 microgramas, ou seja, 5.000 vezes mais. Então, essa forma dessa agricultura maluca que a gente criou está impactando nas coisas que a gente nem imagina. Então, nossa água, ela permite ter 5.000 vezes mais herbicida do que a água que os europeus bebem, porque a gente criou, nós não somos os maiores produtores, e aí os contaminantes, a bioacumulação dos poluentes orgânicos persistentes ficam claros nesse sentido. Então, mais uma vez, né, focando aqui, os agrotóxicos não são um problema somente, gente, do pepino, do tomate, do morango, e sim, a maior exposição humana a esses poluentes orgânicos persistentes está nos grãos que servem parcialmente para a alimentação dos animais. Então, esse estudo espanhol, ele mostra que nos peixes, nos ovos, nos laticínios, a gente tem o maior contato com os principais e mais deletérios poluentes orgânicos persistentes que a humanidade entra em contato. Tá? Além disso, gente, eu trouxe tudo isso para vocês entenderem um panorama que a gente não fala em sala de aula. Tá? O Brasil subsidia os agrotóxicos. Nós temos uma grande isenção fiscal. Tá? Somente o pacote de benefícios com isenção e redução de impostos, tá? Isso está no dossiê da Abrasco, da Associação de Saúde Coletiva do Brasil, junto com a Fundação Oswaldo Cruz. Tá? Soma mais de 10 bilhões por ano. Enquanto, né, que é isso que a gente deixa de arrecadar. O orçamento previsto ano passado, né, para o Ministério do Meio Ambiente é de 2,7 bilhões, e mais do que o dobro do que o SUS gastou em 2017 para tratar pacientes com câncer, né, 4,7 bilhões de reais. Se a gente pudesse matar o mal pela raiz, né, que tal? Bom, eu sou uma grande entusiasta de mulheres excepcionais que habitaram o nosso planeta, como Raquel Carson, que escreveu A Primavera Silenciosa em 1962, logo após a Segunda Guerra, quando ela começou a ver que as tecnologias, os substratos de venenos que eram utilizados para a morte em massa de pessoas na Segunda Guerra Mundial passaram a ser utilizados na agricultura em doses, obviamente, mais baixas. E ela tem uma frase que eu gosto muito, da indústria bélica para a agricultura. Produtos químicos não seletivos com o poder de matar todos os insetos, ervas daninhas, roedores e outras pestes, os bons e os maus, de silenciar o canto dos pássaros, deter o pulo dos peixes nos rios, de cobrir as folhas com uma película letal e de permanecer no solo. Será que alguém acredita que é possível lançar tal bombardeamento de venenos na superfície da Terra sem torná-la imprópria para toda a vida? Eles não deveriam ser chamados de inseticidas, e sim de biocidas. Essa Raquel Carson, que também tem uma frase que eu amo, a dúvida é, se a civilização pode mesmo travar essa guerra contra a vida, sem se destruir e sem perder o direito de ser chamada de civilizada. Isso aqui é um chamado que eu trago para vocês, gente. A gente não pode aceitar o que está acontecendo nos sistemas atuais. Nós precisamos erguer a bandeira de um grande manifesto para que a gente consiga, né, mudar o paradigma dessa agricultura envenenada por uma agricultura limpa. Produzir alimentos envenenados é algo inconcebível quando a gente fala de saúde. E nós, como prescritores, como nutricionistas, que falamos de alimento, que falamos de saúde, precisamos conhecer tudo isso. E não podemos nos calar, não podemos ficar quieto, tá? E valorizar o consumo de orgânicos, né? Sua prescrição tem que ter, na minha prescrição do consultório, sempre teve a lista ali de lugares para se comprar orgânicos na cidade, na minha cidade, o endereço das feiras, os entrepostos, né? Sempre falo dessa questão da prioridade. Obviamente não existe uma imposição, e sim um despertar dessa consciência, uma prioridade. Do ponto de vista regulatório,
Os orgânicos, né, são alimentos que são cultivados sem uso de agrotóxicos, adubos químicos, substâncias sintéticas que agridem o meio ambiente. Tá? Para ser considerado orgânico, o processo produtivo deve contemplar o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando relações sociais e culturais. Tá? Os orgânicos também, eles não podem ser transgênicos, isso é importante. Qualquer alimento transgênico, semente transgênica não é utilizada, né? Não consegue obter a certificação orgânica, e com os orgânicos a gente consegue ter um sistema mais resiliente que cuida da saúde das pessoas do planeta. Quando eu falo de orgânicos, eu estou falando de biodiversidade, de micronutrientes, de saúde, ecologia, solo orgânico, sustentabilidade, fitoquímicos, ecossistemas saudáveis, são alimentos mais nutritivos, saborosos, que protegem a nova geração. Gente, quem não quer isso? Quem não quer isso na vida, né? Eu trouxe aqui rapidamente, que é meio complexo tudo isso. Eu fui convidada pela doutora Sônia Tucunduva em 2018 para escrever o capítulo do livro dela sobre compostos bioativos, falando sobre a influência dos meios de produção na produção dos compostos bioativos. Tá? Eu trouxe aqui algumas questões do glifosato, né, que ele faz parte da lista de pesticidas dos organofosforados, que são lipossolúveis e tem ação de poluente orgânico persistente. Tem vários estudos que comprovam o efeito tóxico nas questões neuromotoras. Ele tem várias ações, inclusive dentro da planta, que são irreversíveis, eu vou explicar aqui. O glifosato, gente, ele atua, assim como outros pesticidas, na cadeia bioquímica da formação do ácido químico, que é o quê? A partir do ácido químico, existe a cascata, né, que vai produzir alguns dos compostos bioativos mais poderosos, que a gente chama de antioxidantes, que são os compostos fenólicos, como as antocianinas, todos os polifenóis, as ligninas, os taninos e outros compostos em si, tá? Porque esses compostos bioativos, na planta, eles têm uma ação de proteção, como se fossem anticorpos, eles protegem a planta das intempéries do meio ambiente, tá? O glifosato, uma vez que ele serve como uma redoma de proteção externa, química, né, dessa planta, ele interrompe, né, a produção desses compostos bioativos, exatamente porque ele é a proteção por si só. Ele interrompe, ele entra ali, se você olhar nessa cascata bioquímica, aonde ele vai atuar, reduzindo drasticamente a formação dos compostos fenólicos. Tá? Então, hoje, nós sabemos que a ação direta deles não é simplesmente contaminante, ele age no metabolismo bioquímico das plantas, reduzindo rotas bioquímicas ou neutralizando rotas bioquímicas da formação dos compostos bioativos, que nós sabemos que são os chamados fitoquímicos, que nós sabemos também que nas nossas células atuam como antioxidantes e agentes de proteção, por exemplo, do DNA contra agentes externos tóxicos. A mesma proteção que eles exercem na planta, eles exercem dentro das nossas células. E nós sabemos que o agrotóxico, ele limita a produção desses compostos fenomenais importantes para a nossa saúde. Isso aqui é uma meta-análise que avaliou 343 estudos que investigaram a questão dos antioxidantes, comparando alimentos convencionais com alimentos orgânicos. Nós estamos falando aqui de uma grande revisão sistemática da literatura, que avaliou 343 estudos que comprovaram que os orgânicos têm entre 19% e 69% mais compostos bioativos de ação antioxidante do que os convencionais. Então, você está trazendo, quando você consome orgânico, você vai me falar, mas é porque não tem agrotóxico. Não, porque ele é muito mais nutritivo também. Além de ele não ter aquilo que faz mal, ele tem muito mais daquilo que faz bem, tá? E uma redução aí dos níveis de metais pesados, que também são utilizados nos sistemas da agricultura convencional. O que é, então, a tal da agricultura orgânica? Ela vai muito além do que se usar o uso ou não de agrotóxicos. Na agricultura orgânica, lembra que eu falei lá no começo da aula sobre o asterístico da praga? Não sei quem de vocês conhece, esse aqui é meu grande mentor, Ernest Geck.
ele é suíço, ele é o criador dos sistemas agroflorestais de agricultura sintrópica, de fluxos energéticos positivos, é uma pessoa incrível, que eu tive o prazer já de estar com ele 3 vezes fazendo cursos de agricultura, né, e ele me engrandeceu muito como pessoa, como ser humano. E eu, ao longo das aulas dele, eu fui escrevendo mesmo as frases que ele sempre fala. Né? E uma vez ele foi perguntado, mas nos sistemas, né, ecológicos, de ecossistema, existem pragas? Ele falou assim, nós não somos os inteligentes, nós somos parte de um sistema inteligente. Eu não sou o dono, nem o chefe, nem o gerente, ou seja, ele quebrou o antropoceno. Eu sou um ser endobionte, que faço parte de um macro-organismo. Sobre pragas e ervas daninhas na agricultura. Ele falou o seguinte, eles não vêm por fome ou para te molestar. A fome é o meio dado a todo ser vivo deste planeta para cumprir a sua função no planeta. Corrigir o curso e preservar o ecossistema. A agricultura errada tem que ser corrigida e a natureza age utilizando suas próprias forças. Agrotóxicos só são utilizados para ilusoriamente corrigir o que está errado, que foi concebido de forma errada. Lembra lá no começo, quando eu falei dos slides da monocultura, que a natureza vai tentar reorganizar um sistema que é monótono e que não gera uma condição de manutenção da vida? Exatamente isso. Então, a gente utiliza agrotóxicos para tentar combater os soldados da natureza que estão tentando equilibrar. Nos sistemas agroflorestais, você não usa agrotóxicos, por quê? Porque o sistema é equilibrado. E existem, sim, pássaros, gafanhotos, lagartas, fungos e bactérias. E eles vão interagir com esse meio. E aí, essa forma egoísta da gente pensar que é tudo nosso, nós fazemos parte, eles também têm que se alimentar num sistema. Se nós tivermos uma pequena perda, porque existem outros organismos e outros animais e outros seres que devem se alimentar daquele sistema, por que não? Porque tem que ser tudo para a gente, né? E ele fala sobre sistemas orgânicos, né, de agricultura, de uma forma diferente. Busco sempre criar agroecossistemas parecidos com sistemas naturais e originais dos locais que atuam, tanto na sua forma como na sua função e dinâmica. Tá? Ou seja, os sistemas agroflorestais é quando você mimetiza a natureza para produzir alimentos. Você não tem somente uma espécie. Você produz o brócolis junto com o feijão, junto com a cana-de-açúcar, junto com o eucalipto para te dar madeira, e uma frutífera, extratos que vão garantir a biodiversidade, garantir a natureza, a garantir a manutenção da água no solo, garantir a fertilidade do solo através de vários tipos dinâmicos de plantas e animais. E assim, gente, a gente não precisa de nada externo, a gente não precisa de adubação externa à base de químicos, a gente não precisa de agrotóxicos, a gente não tem, né, ameaças ao sistema. E foi visitando fazendas, estando dentro de fazendas que de vez em quando eu escapo e vou ficar uma semana aqui, uma semana ali, que eu aprendi sobre tudo isso. Então, um conselho para todas vocês, profissionais de saúde, estudantes e quem tiver mais aqui, é que vocês tenham a oportunidade, ou se deem, ou cavem a oportunidade de conhecer melhor os sistemas agrícolas, olhar, pegar no solo, pôr a mão dentro do solo, para entender a diferença entre esses sistemas. Só assim a gente consegue entender, criar conceito e valorizar a base da nossa cadeia alimentar. Tá? A agricultura orgânica conserva a biodiversidade, porque não tem esse monte de veneno, ela intercala plantas que garantem a diversidade dos animais e dos vegetais. Ela é ciclada, ela garante as atividades biológicas do solo, mantém o equilíbrio ambiental, promove a saúde para os seres humanos, é ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa. Tá? Ela atua diretamente na qualidade nutricional dos alimentos, criando alimentos com maior poder antioxidante. Tá? Isso aqui é um recorte de solo, em que a gente vê um solo muito mais seco, muito mais morto, né? É importante entender o que é o solo, qual é o papel do solo. Gente, solo é um ser vivo, o solo não é algo inerte. O solo é composto por 3 bases. A base inerte, sim,
que é a parte mineral, que é aquilo que a gente quase areoso. Depois vem as matérias orgânicas em decomposição, todas as folhas, raízes, animais que não têm mais uma função, que estão mortos, que vão voltar para nutrir o solo. E quem vai transformar aquilo que já não serve mais para algo que terá serventia, que são os nutrientes, é a terceira parte do solo, que é a parte viva do solo, que são os micro-organismos de ação decompositora. Fungos, bactérias, até os eumintos, como as minhocas, né, que não são micro-organismos, mas fazem parte da vida, né, do solo, a parte viva do solo. Então, quando a gente aplica veneno, a gente não somente mata aquele, como eu disse, o alvo, como a gente mata toda a vida. A gente mata os fungos, as bactérias que passam a não mais ter um poder de decomposição. Então, o solo já não torna-se mais fértil. A gente não tem a vida no solo que torna o solo aeroso, que torna o solo não compactado. A gente vê solos hoje de grandes monoculturas que são pedras, porque não tem vida ali para fazer a aeração do solo, não tem matéria orgânica para se decompor. E é importante nós, como profissionais de saúde, saber que existe uma intrínseca relação entre a saúde do solo, a microbiota do solo e a microbiota do nosso intestino. Nós sabemos que para cada célula humana, nós temos 10 bactérias habitando o nosso corpo e grande parte delas está no intestino. Quando eu recebo um alimento contaminado com agrotóxicos que mata a vida do solo, esse agrotóxico também influencia a minha microbiota, agindo negativamente sobre ela, podendo desequilibrar essa microbiota. Não é por menos que nós temos visto cada vez mais, né, alergias, intolerâncias alimentares, síndrome de intestino irritável e várias doenças que acometem e desequilíbrio que acometem o intestino, e não a parte física do intestino, e sim a parte viva do intestino, que é a microbiota. E qual é a correlação entre o uso desses agrotóxicos e a saúde do intestino, que nós sabemos, né, que tem um papel crucial na saúde humana hoje. Então, essa correlação precisa ser discutida em consultório. Nós sabemos, isso já tem estudos, que indivíduos que se alimentam com alimentação orgânica têm menos problemas correlacionados a alergias do que indivíduos que se alimentam com alimentação convencional. Tá? Eu faço parte do Plantriction Project, que é um grupo de profissionais de saúde americano que estudam, né, sobre alimentação à base de plantas. Né? O Plantriction, junto com o Instituto Rodali, publicaram no ano passado The Power of the Plates, né, sobre a questão da agricultura regenerativa e a saúde humana, e eles colocam que o link entre o solo e a saúde humana, e a saúde humana é amplamente não explorada e deve ser estudada, deve ser, né, nós temos que evoluir nesses estudos. E eles falam que não interessa o que você come, e sim como o seu alimento foi produzido. O Plantriction Project, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é incrível, vocês podem se filiar, né? É um grupo grande de estudos, de pesquisas sobre alimentação à base de plantas e agricultura regenerativa. Tudo isso que eu falei até agora, de poluentes orgânicos persistentes, compostos bioativos, degradação de solo, micro-organismo, microbiota, não está na tabela de composição de alimentos que nós usamos para fazer os nossos planos alimentares, que alimentam os programas que vocês usam para fazer cálculo de dieta. Então, existe um mundo da nutrição fora da nutrição convencional, que é obrigatório que todos nós tenhamos conhecimento e consciência sobre tudo isso. Avaliar hoje um alimento exclusivamente, ele é bom ou ruim, com base em macronutrientes e alguns daqueles clássicos micronutrientes, é contar uma história que não é nem pela metade, é nem um décimo de uma história. Os alimentos têm outros aspectos. Eu vou trazer mais um aspecto daqui para frente, para vocês entenderem a sinergia entre a alimentação, questões emocionais e questões fisiológicas do ser humano. Eu tive contato em um dos meus estudos na Europa, há 6 anos atrás, com esse estudo do método Soiana, de um laboratório na Suíça, que eles fizeram imagens cristalográficas. Eles pegaram alimentos e eles
congelam esses alimentos, cortam lâminas microscópicas e aumentam essas lâminas para ver, né, congelam e cristalizam esses alimentos e aumentam em 200, 300, 400 vezes no microscópio para entender como que é a estrutura dos fluxos, porque o alimento, assim como nós não temos nossas veias, nossas artérias, nossos microcapilares que fazem a irrigação, que levam o sangue, que é a nossa seiva, para a alimentação das nossas células. Então, tudo que eu estou falando aqui, porque minhas células estão sendo irrigadas pelo meu sangue, pelo meu plasma, através de todas essas microcapilaridades, né, que vem desde a minha grande aorta aqui, como os microcapilares praticamente invisíveis, que entram dentro dos meus tecidos. E a planta não é diferente, ela tem toda uma estrutura para que a seiva que nutre esse alimento chegue até todas as partes e garanta a nutrição desse alimento, tá? Então, esse método Soyana, o que eles fizeram? Eles pegaram, eles aumentaram para ver como funciona o fluxo os canais que fazem o fluxo dessa seiva, que leva a energia vital do alimento também, né? Comparando o mesmo alimento na versão convencional e orgânica. Isso aqui é a estrutura de uma uva orgânica aumentada 200 vezes. Segura aí, hein? Segura aí. Isso aqui é uma uva convencional aumentada 200 vezes. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui que aqui a energia, o líquido, ele flui, porque está todo mundo indo na mesma direção, não digo na mesma direção, mas existe um fluxo. Enquanto aqui esse fluxo se retém. Então a energia desse alimento se perde, porque ela não tem fluidez, ela não tem sintropia. Enquanto uma laranja, né? Olha que incrível, parece uma árvore de Natal. A gente tem esse fluxo energético no aumento de 40 vezes, enquanto uma laranja convencional, tratada com agrotóxico, tem esse tipo de estrutura. Então, isso também não está na tabela TACO, quando a gente pensa em alimento, será que esse valor energético, que não é carboidrato, que não é caloria, não conta para a nutrição, uma vez que nós somos energia também? Nós somos parte de um sistema energético, nós somos parte de um sistema físico. Quando nós deveríamos, como humanos, deveríamos fazer parte da natureza, nós deveríamos colher os nossos frutos e nos alimentar dele assim como ele saiu da terra, assim como ele foi cultivado, trazendo essa energia vital do alimento para dentro da gente. Tá? E nós sabemos que nós temos aqui o nosso corpo físico e nosso corpo energético. Quem faz yoga aí, como eu, estuda, né, os chakras, os canais de energia do nosso corpo, né? E se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma imagem holográfica do nosso corpo, você vai ver as camadas energéticas que nós temos. Nós somos energia pura. Por isso que a gente toma choque quando põe o dedo na tomada, porque a gente né, leva energia também, tá? Então, várias coisas nossas a gente não leva em consideração. Tá? E será que esse fluxo energético desse alimento todo deturpado, como ele vai nutrir a minha energia? Como ele vai nutrir a minha energia? Tá? Se vocês puderem consultar também os estudos de fotos Kirlian, que são fotos da aura, entre aspas, energética dos alimentos, vocês vão ver coisas lindas, que todo alimento ele vem com uma energia vital, que brilha. E nós consumimos essa energia vital. Eu já pesquisei sobre alimentos de todos os tipos. Alimentos degradados, deteriorados, alimentos não orgânicos, alimentos de origem animal. E essas imagens são incrivelmente perturbadoras quando a gente começa a entender que nós somos fluxos energéticos e os alimentos que a gente come podem não trazer essa vitalidade energética que a gente precisa. Tá? Então, é tudo isso para vocês pensarem fora da caixa, da tabela de composição de alimentos e saber que existe um papel incrível nessa cadeia inteira em nutrir a alma humana também. Comer, gente, é um ato social, político, ambiental, nutricional, moral, ético e energético. Comer não é somente nutricional, que a gente tem essa soberba como nutricionista de achar que nosso papel é essencial.
mas comer tem outros sentidos também. Quando a gente passa a entender sobre cadeia e a gente seleciona com base nos impactos gerados para a produção desse alimento no planeta, nas pessoas, nas comunidades, a gente se reconecta, né, com todos os sistemas naturais que a gente não deveria se desconectar. Nós temos como base o solo, que é a placenta da nossa vida, e nós deveríamos cuidar melhor do solo, que produz os nossos nutrientes. Falando de Brasil, nós vivemos num país biodiverso, lindo, incrível, com uma variedade maravilhosa de alimentos, e que nós deveríamos valorizar mais. Nas riquezas do nosso Brasil, os nossos frutos, nossas oleaginosas, nossas castanhas, nossas sementes, as nossas plantas, nossos frutos todos, nossa mandioca maravilhosa, né, nosso cacau e tudo mais, deveria fazer mais parte das nossas prescrições do que os alimentos que vêm de fora, os alimentos que são commodities. Toda vez que nós escolhemos comer alimentos que são cultivados de forma biodiversa, né, que são de coleta, a gente está ajudando na preservação daquele bioma que fornece para a gente aquele alimento. Tá? Hoje a gente sabe que a gente pode comprar de pequenos produtores, como, por exemplo, uma comunidade que eu visitei, num projeto que eu fiz na Bahia, são os quilombolas que produzem ali, amendoim orgânico na Bahia, que fornece para alimentação escolar, né? Comprar cacau, em vez de comprar um chocolate que vem da Suíça, que tal consumir um cacau que vem da Bahia, né? Nosso berço do cacau. Saber que hoje o maior produtor de orgânicos do nosso país é o Movimento Sem Terra, que produz alimentos para muitos e muitos brasileiros. Então, na hora da nossa prescrição, olhar muito mais para os nossos frutos. Eu tenho certeza absoluta que você deve colocar um mix de nuts na composição do snack do seu paciente, colocando lá uma amêndoa. Que tal trocar a amêndoa por baru? A amêndoa vem da América do Norte, vem das Arábias, o baru vem do nosso cerrado. A gente precisa de mais baruzeiros plantados para reflorestar o nosso cerrado dizimado pelas plantações de soja. Que tal prescrever o nosso caju, o nosso cajuí, a nossa seriguela, o nosso cupuaçu, ao invés de frutas que vêm de fora, como, por exemplo, o kiwi, né? E isso é algo que a Mãe Terra, que eu tenho muito orgulho, está dizendo para você, que a gente tem ali nos nossos mandamentos, né, nos pilares, que é desenvolver as cadeias de produção de alimentos naturais da biodiversidade brasileira. Tá? A Mãe Terra hoje, ela promove, ela não é somente aquela que vai lá, se você produz orgânico, eu vou comprar de você. Não, ela está fazendo um trabalho que é um trabalho de implementar a agricultura orgânica no Brasil. Né? Ela tem um programa de incentivo à agricultura orgânica, em que ela dá suporte para pequenos produtores, tá? Buscando ter matérias-primas orgânicas, né, com disponibilidade, sabendo que a gente não tem. A gente quer criar produtos orgânicos, a gente não tem matéria-prima no mercado, tá? A gente tem, para poder certificar orgânicos, várias especificações que muitas vezes o sistema de agricultura não confere. Então, a gente está fomentando a agricultura orgânica no Brasil, dando consultoria técnica de planejamento, né, com um contrato pré-estabelecido de compra desses agricultores que muitas vezes nem sabem fazer a conversão da lavoura convencional para a orgânica, e os engenheiros agrônomos que trabalham na Mãe Terra fazem isso, tá? Com tudo isso, a gente está conseguindo ganhar maior escala de plantio de mais áreas, para a gente ter mais e mais produtos durante o ano inteiro, né, garantindo, né, toda a cadeia e aumentando a produção orgânica nacional. Né? Hoje, a Mãe Terra se orgulha de ser o maior comprador de orgânicos da indústria brasileira, 64% do portfólio da Mãe Terra é orgânico, 49% dos insumos. A gente tem produtos que têm insumos orgânicos, mas que por conta de outros insumos não conseguem a certificação orgânica. Um case de sucesso é a batata Anu Chips, né? A batata de pacotinho, de chips, que tem tanto a batata inglesa como a batata doce, né? Olha que coisa mais linda, diretamente da terra, em que a Mãe Terra fomentou durante anos os plantadores de batata, para poder ter tipos de batata que pudessem servir para serem chips de batata, né? Hoje, já são plantadas 530 toneladas de batata por ano, né? São 10 agricultores, né, plantando em épocas diferentes, para que a gente tenha
o ano inteiro o produto, que também isso a gente precisa pensar, quando a gente está saindo fora do convencional que tem disponível o ano inteiro, a gente tem que criar toda uma estrutura para que a gente consiga manter o produto no mercado, tá? Uma grande parceria com os produtores em si. A Mãe Terra também tem um grande trabalho lindo na questão da biodiversidade. Se você pegar, por exemplo, mistura de bolo lá da Bela, a gente tem o licuri, que é um coquinho do nosso cerrado e da nossa caatinga, que ninguém consome. Muita coisa de mandioca, abacaxi, o baru, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, todas elas fazendo parte. Inclusive, o remix da Mãe Terra, ele foi refeito algum tempo atrás, que ele tinha amêndoa originalmente, a gente percebeu que a gente precisava colocar castanhas realmente brasileiras, e a gente trocou elas por baru, que é a castanha do nosso cerrado. Tá? Então, todo esse cuidado acontecendo, né? Ou seja, a gente sabe que grandes indústrias, como eu falei lá no começo, têm um papel, né, muito importante, né, nesse sistema de rastreabilidade, e quando a gente tem uma indústria que está olhando para o agricultor, está olhando na cadeia inteira, a gente consegue fazer uma grande revolução no campo, porque a gente está falando aqui de uma indústria de peso, uma multinacional no Brasil. Tá? E eu sempre digo que o lugar de nutricionista é no campo, e isso está muito claro. Harvard criou uma nova disciplina no ano passado, que é a Planetary Health, a saúde planetária. É uma intersecção entre todas as ciências que envolvem a saúde humana, como a medicina, a nutrição e tudo mais, e a saúde e as ciências que envolvem o planeta, como a agronomia, né? Ou seja, a gente sabe que a saúde humana depende do solo, da água, dos oceanos, das políticas da terra, do clima, do ar, da energia, da economia, da saúde urbana, da agricultura, e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Nós não podemos praticar uma nutrição utópica que avalia e prescreve e tem condutas alienadas do sistema. Tudo está inserido no sistema. Eu não posso mais prescrever um peixe, um salmão como fonte de ômega 3, sabendo que vem mercúrio junto, que vem todos os poluentes orgânicos persistentes, que esse salmão está sendo alimentado com soja de milho, que está devastando a Amazônia e o nosso cerrado, e que ele não tem contato, por exemplo, natural mais com as algas que produzem o ômega 3, o ácido alfa-linolênico, que foi transferido, oh, meu Deus, modificado para se tornar EPA e DHA. A gente não pode criar uma realidade fictícia com base naquilo que era no passado, uma vez que nós, humanos, somos responsáveis por grandes mudanças nos sistemas naturais. E essa mudança nós temos que assumir para entender e para a gente poder lidar com ela e trabalhar de uma forma muito mais realista do que utópica. E é isso que diz Harvard, quando ele intersecciona as ciências de saúde humana com as ciências naturais que envolvem o planeta. E aí vem a saúde humana e a saúde do planeta interseccionada, porque não existem pessoas saudáveis em um planeta doente. Então, quando você continuar a pensar a saúde humana desconectada do planeta, você vai estar fazendo algo que não tem pé e nem cabeça. E aí vem, para a gente finalizar, uma grande discussão aqui sobre o que é normal, né? Porque quando a gente fala de agricultura convencional, o convencional é o normal. E vocês realmente acreditam que é normal o que nós estamos vivendo hoje, a forma com que nós estamos produzindo nossos alimentos, a forma com que nós estamos consumindo os alimentos, a forma com que nós estamos nos correlacionando com o planeta, com o mundo inteiro? Nós somos altamente tecnológicos, estamos aqui fazendo uma grande aula, cada um na sua casa, pelo computador. Nós temos uma inteligência absurda como humanidade, capaz de ter criado sistemas tecnológicos absurdamente modernos e eficientes. Tá? Por outro lado, nós não conseguimos ainda combater, né, os problemas básicos, né, da humanidade, como o sobrepeso e como a fome. Hoje nós temos no Brasil 52% das pessoas com sobrepeso e obesidade. Hoje 44% dos brasileiros morrem de doenças cardiovasculares causadas pelos seus hábitos de vida. Hoje uma em cada 11 pessoas do Brasil tem diabetes, causada por inflamação pelo consumo excessivo de gorduras saturadas e açúcares refinados. Então, ou seja,
A gente é tão bom numa coisa, mas quando se trata de olhar para a gente está fazendo coisas que são incondizentes. Nunca se viu uma pessoas tão cansadas, com burnout. A gente trabalha. Será que nós estamos produtivos? Nunca se tomou tanto medicamento para controle de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças de cunho emocional. Porque se nós fôssemos tão bons assim, e se normal fosse tão normal, era para a gente estar feliz, saltitante, tendo dias de lazeres incríveis, todo mundo dentro do peso adequado, todo mundo prevenindo problemas de saúde através de uma boa alimentação, através de bons hábitos de vida, e a gente não está vendo que esse instinto, essa normalidade tem nos levado para algo positivo nesse sentido. Nunca se viu tantas artérias entupidas com tanta gordura, que é a principal causa de morte no país e no mundo, tá? As causas de doenças crônicas não transmissíveis. Nós estamos hoje causando as nossas doenças. Nós não doemos, não morremos mais estatisticamente por doenças infecto-contagiosas, como era até o início do século passado. Nós somos modernos, desenvolvemos a medicina, mas a gente não consegue curar a base da história. Será que essa desconexão com a natureza não é um dos principais pontos de conflito nesse sentido? A gente se sentiu tão soberbamente potentes e inteligentes que a gente desmereceu a necessidade de olhar toda uma história pregressa da forma com que a gente interage com aquilo que mantém o equilíbrio da nossa saúde também. Né? Então, assim como nós, o planeta Terra está sofrendo demais por essa soberba toda humana, se devastando, pegando fogo, e os animais que são submissos aos seres humanos também, para nos fornecer a tal da proteína, que nós temos todas elas nos alimentos de origem vegetal, vivendo dessa forma extremamente cruel, por conta da soberba e do antropoceno humano, que se acha o centro da história e que ele está acima de tudo. Então, eu queria muito contestar esse senso de normalidade. Quando falam que eu sou radical, que eu sou diferente, que eu sou anormal, eu vibro. Porque se essa é a normalidade, se ser normal é comer comida envenenada, se ser normal é morrer de infarto, se ser normal é escravizar os animais, me desculpe, eu sou um ET. Eu sou uma mãe terráquea, fora da base do que todo mundo é. Tá? Ayrton Krenak, maravilhoso, líder indígena, falou que a ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Nós não podemos nos desconectar. E não é somente assinando petição de chega de agrotóxico que você vai estar fazendo a sua parte. Não é absurdamente. Você vai assinar a plataforma de chega de agrotóxico também para protestar. Só que é no seu consumo, na sua prescrição, que você vai fazer essa roda girar para o outro lado. Tá? A visão da Mãe Terra, que também é a minha visão, democratizar o consumo de produtos naturais e orgânicos no Brasil que cuidam das pessoas do planeta. Tá? Nós somos o planeta, gente. Nós somos, a nossa força humana é. Uma vez que a gente esteja mais perto do planeta, a gente se reconecte com as suas forças, nós nos fortalecemos. Isso está muito claro. It Lancet, que é a publicação da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, né? Lancet é a maior publicadora de artigos científicos da área de nutrição do planeta. Fala de uma transformação para dietas saudáveis até 2050, que vai exigir mudanças substanciais na dieta em si. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes terá que duplicar, o consumo de alimentos como carne vermelha e os refinados vão ter que reduzir em mais de 50%. Uma dieta rica em alimentos à base de planta. Planta aqui, gente, são cereais, leguminosas, são raízes, frutas, verduras e legumes. Né? Com menos alimentos de origem animal, confere benefícios à saúde das pessoas e do planeta. Então, ou seja, priorizar os alimentos à base de vegetais, prioritariamente orgânicos, saber de onde vem a nossa comida, é uma enorme ferramenta de transformação, que vai nos colocar como grandes consumidores conscientes, pivôs de mudança, e não aquelas pessoas que ficam sentadas no sofá esperando acontecer alguma coisa, que isso não dá. Hoje, cada um de nós, através do nosso consumo, através das nossas falas,
das nossas atitudes e da nossa prescrição como nutricionistas, nosso posicionamento, nós estamos mostrando para o planeta, para as outras pessoas, quais são os nossos princípios e os nossos valores. Então, você, através do seu consumo, você mostra quem você é. Quais são as suas prioridades? O que para você é mais importante? Quais são os valores intrínsecos na sua índole? Quando você fala de cuidar do planeta, quando você fala de pequenos produtores, quando você fala de justiça social, quando você fala de justiça animal, quando você fala de saúde, você está mostrando quem você é. Mas nada vai ser mais potente para mostrar quem você é do que aquilo que você faz e aquilo que você consome. E não somente aquilo que você fala. Enfim, e é por isso também que eu tenho um grande orgulho de falar que dentro da Mãe Terra, em vez de, se der, é orgânico, tão orgânico quanto possível. Não. O lema aqui, que está nos pilares, é orgânico cada vez mais. Fazendo acontecer. Pegando aqui a bandeira da revolução e sendo protagonista da mudança. E a Mãe Terra também, recentemente, levantou a bandeira do veganismo. Tá? O único ingrediente de origem animal que existia na Mãe Terra era o mel, que faz parte de algumas granolas e um cookie. O mel está sendo substituído, hoje a gente já tem todas as novas granolas com base vegetal, tá? E a gente vai levantar a bandeira da alimentação à base de planta cada vez mais. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero muito que eu tenha plantado sementes orgânicas no coração e na racionalidade de vocês, que nós, como nutricionistas, prescritores e consumidores, possamos ser protagonistas de uma grande mudança, porque é difícil de acreditar que nós chegamos a esse ponto agindo da forma que a gente agiu, achando que veneno é algo normal. E se for normal, eu não quero aceitar essa normalidade. Então, agradeço a todos vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela para eu aparecer. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é só o começo de uma grande iniciativa da Mãe Terra de trocar informações e conteúdo. Espero que nas próximas nós possamos estar juntos. Interajam na plataforma, mande dicas e tudo mais. Assina lá o Telegram, que não falo todo dia, mas sempre tem um monte de coisa bacana. E espero ter a oportunidade de falar de novo para vocês em outras ocasiões, outros temas, e a gente vai seguir junto nessa luta enorme. Vamos embora, Tati? Ale, nossa, sem palavras. Gente, quanta informação, assim, que a maioria dos profissionais realmente acaba não olhando, né? Eu realmente sem palavras para essa aula que conseguiu trazer à tona esse tema tão relevante para as pessoas. E ainda dar um pontapé inicial nessa jornada de conteúdos com um conteúdo maravilhoso que tem muito a ver com a gente. A gente teve aqui algumas perguntinhas, posso te fazer? Para a gente encerrar? Tomar uma aguinha que já está raspando minha garganta. Ó, Tamires fez uma pergunta bem legal, que acho que é uma dúvida de muitas pessoas, que é como ter uma relação mais próxima com o pequeno produtor orgânico, né? Porque muitas vezes a gente mora na cidade, pode ter uma dificuldade maior em encontrar esses produtores, em estabelecer uma relação, né? Que dica você dá para os nutris? Primeiro, depende da cidade que você mora, depende de onde você mora, né? Hoje, gente, existem vários movimentos populares de agricultura e de conexão entre agricultores, aquela coisa do farm to table, né? Do movimento em si. Normalmente, não é nos grandes redes de supermercado que você vai fazer essa conexão diretamente, tá? Quando a gente fala de produtores, a gente está falando normalmente de mercados populares, a gente está falando de feiras livres, a gente está falando de feiras de orgânicos, em que você tem o contato. Quando a gente fala contato, não é somente comprar, e sim conversar, conectar com esse agricultor, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo da cidade que eu moro em São Paulo. Em São Paulo, nós temos várias feiras que acontecem ao longo da semana. Tem feira no Parque da Água Branca, que é a primeira feira orgânica do Brasil,
que é da Associação de Agricultores Orgânicos lá, você conversa direto com os agricultores. Tem a feira do Ibirapuera, tem a feira de Santo Amaro. Então, esse é um caminho. Um caminho número 2, que é um caminho intermediário, que talvez você não entre em contato direto, né, olho no olho do agricultor, você tem mercados especializados em alimentos orgânicos, que eles têm, por exemplo, QR Code, QR Code, ou então ele tem a foto do produtor ali, ele conta de onde é a fazenda, e normalmente pequenos mercados assim, você consegue conversar até com o dono, de onde vem isso? Como que faz? Eu posso visitar? Né? Então, isso dá para acontecer também. Por exemplo, em cidades mais do interior, você tem, por exemplo, a feira de agricultores agroecológicos. O que vocês têm que fazer, gente? Tem que perguntar, tem que sair perguntando, tá? E se na sua cidade não tem uma feira de agricultores, eu te dou uma dica. Fomente ela, se junte, vai procurar os agricultores, ajude eles a montar. Você vai ver que hoje pode ser com uma barraca. Daqui a um ano, você vai ter outros produtores, tá? Então, a gente tem esse papel como lideranças comunitárias, a gente não pode esperar alguém fazer para a gente, tá? Então, a minha conexão sempre é em feiras, tá? E através, normalmente, quando a gente fala de produtos industrializados, né? Produtos hoje contam histórias. Por exemplo, a Mãe Terra conta a história dos agricultores em algumas das embalagens, né? Através do site, através de rede social. Então, você começa a entender da onde vem aquele insumo, quem é, não digo a cara do agricultor muitas vezes, mas você começa a entender de que região que é, cooperativas agroecológicas, tá? Então, essa conexão a gente precisa fazer e estar muito mais atento a tudo isso que está acontecendo. Nossa, com certeza. Eu acho que tem algumas regiões que a gente tem mais facilidade, né, de fazer esses contatos, outras que tem menos, mas é muito relevante isso, assim, nós podemos iniciar do zero também, né, muitas vezes. E se a gente, assim como a Mãe Terra está fazendo com as matérias-primas em que a gente não encontra a versão orgânica, ao invés de você só ficar numa posição mais passiva, né, de, então não tem, eu não vou lançar, melhor lançar na versão convencional. O profissional também tem essa ferramenta na mão, né? Ele também tem esse poder na mão. Hoje, os pequenos agricultores, normalmente, eles estão conveniados a alguma cooperativa, tá? Então, ou seja, entrar em contato com cooperativas, joga no Google, cooperativa na minha cidade, moro em, sei lá, em Santa Maria Cooperativa, daí você começa a casar isso, você vai encontrar, com certeza. Sim, vale muito a pena. Ô, Ale, uma outra dúvida também que apareceu aqui é sobre essa relação do profissional, né, com a indústria. Então, da mesma forma que a gente tem algumas barreiras para o consumo de orgânicos no nosso consultório, a gente pode entender muito bem a importância do orgânico como profissional, mas muitas vezes tem as barreiras no consultório, né? Uma delas de quebrar é essa questão de encontrar, de preço, né, de estabelecer essa relação com o agricultor, que você já deu um pouquinho, algumas dicas aqui. Outras barreiras surgem muito na indústria mesmo, né? Então, não vou mudar meu produto porque ele vai ficar mais caro, ou então a matéria-prima não tem a mesma especificação da que eu preciso ter para o meu produto. Você, como uma pessoa que sempre trabalhou, né, muito próximo de equipes de desenvolvimento de produtos, tem uma bagagem incrível nesse sentido. Quais são os principais desafios que você vê para conseguir mudar realmente esses produtos que aí já são os produtos que vão sair da indústria, né? Para melhorar esses produtos que a gente tem disponíveis no mercado? Orgânicos do Brasil, em larga escala, quando a gente fala de indústria, a gente sempre está falando de alta produtividade e algo que deve se manter ao longo do ano. Quando a gente fala, por exemplo, Mãe Terra tem um biscoito orgânico, ela tem vários ingredientes que devem estar presentes e estarem disponíveis ao longo do ano, por exemplo. Tá? Então, o grande desafio ainda é o volume, né, e a disponibilidade ao longo do ano desses insumos. O que normalmente eu normalmente trabalho, né, na indústria, nessa questão de tentar buscar o máximo possível, né, da biodiversidade, principalmente eu foco em biodiversidade, que muitas vezes você nem tem a certificação orgânica desse produtor, né? Por exemplo, você pega um produtor de licori lá da Caatinga, ele não tem nem documento, mas ele produz muito, ele pode suprir a sua necessidade, tá? Então, muitas vezes, a gente também faz um trabalho meio de pai, né, junto na indústria, que é ajudar na certificação,
para a gente poder fazer com que os insumos estejam dentro das especificações necessárias para a certificação orgânica do produto final. Tá? Então, por exemplo, a gente consegue chegar numa cooperativa e falar assim, olha, vamos nos juntar, eu vou ajudar juridicamente vocês a obter a certificação orgânica. Ah, mas está precisando isso. Então, dá um auxílio técnico. Tá? Então, eu já participei de vários projetos de auxílio técnico para desenvolvimento de cadeia de orgânicos no Brasil. Isso é possível, obviamente que depende, demanda tempo, tá? Não é assim, amanhã está pronto. Não é, tá? Segundo, custo, né? E aí você tem que colocar, né, como eu vejo, colocar na cabeça dos responsáveis pelas empresas o quanto isso é importante. E transparecer isso para o consumidor, mostrar esse trabalho, mostrar que existe todo um cuidado. Por isso que eu vejo essa comunicação direta da indústria com o consumidor, através de rede social, por exemplo, como uma grande fortaleza de tudo isso, porque na gôndola, o consumidor ele não tem contato, e as embalagens normalmente acabam sendo muito pequenas, você não consegue contar uma história enorme. Tá? Então, para o consumidor, eu digo, se conecte com as redes sociais e visite site para conhecer primeiro, os pilares, os mandamentos das empresas, os trabalhos que eles fazem, tá? E aí, também, cutuca as empresas. Como consumidor, você vai lá e fala assim, por que você não faz orgânico? Por que você coloca aditivo? Por que você não reduz o açúcar? Por que isso? Então, o consumidor, ele molda o mundo nesse sentido. E ele tem uma força. Eu sei porque eu estou do outro lado, eu estou na indústria. E eu ouço cada comentário. E quando começam a ser comentários recorrentes, a gente sente assim, poxa vida, por que as pessoas estão falando isso? Será que a gente não consegue fazer? Tá? Então, tudo dentro da indústria caminha em cima de tendências. E a gente consegue fazer isso acontecer. Tá? Não é uma tarefa fácil. Mas não ser fácil não significa que a gente não vai fazer ou que ela seja impossível. Vamos fazer. São boas provocações, né, Ale? A gente também recebe, né, sempre tem contato com o que o consumidor espera, manda mensagem para a gente. O consumidor tem que ser mesmo crítico, tem que cobrar mais, e o profissional também, né, tem esse papel. A gente também recebe mensagem de nutricionistas, a gente acha incrível quando o nutricionista questiona a gente de alguma coisa, principalmente porque nós, como Mãe Terra, temos um compromisso muito sério nesse sentido, e 100% das vezes a gente consegue explicar muito bem o porquê de um produto, né, ser de uma forma, de a gente, às vezes, ter dificuldades de ainda ser melhor, de ainda ter mais orgânico, né? A gente sempre tem os motivos, mas é sempre num processo de aperfeiçoamento, de chegar lá, né? E nunca naquela posição mais... Como indústria, como consumidores, como nutricionistas, nós não precisamos e não devemos visar a perfeição, porque a perfeição ela não existe no mundo real, com tantos problemas que a gente tem, quantos desafios que a gente tem, tá? Cada passo é um passo e ele deve ser dado, tá? Então, ou seja, qualquer passo no sentido de gerar menos impacto e causar melhorias, ele deve ser bem-vindo e deve ser apoiado por todo mundo que está na cadeia, que todo mundo que está ali. Né? Muitas vezes vem críticas muito grandes à própria indústria, né? Por que você não fez isso? Tá? Ah, por que é plástico? Poxa, a gente sabe que muitas vezes não é má vontade, e sim ainda a impossibilidade de fazer como se deve. Mas isso, assim, é importante que o consumidor cutuque, mas que ele entenda também que existem passos a serem dados e que sair do imperfeito para o perfeito de um dia para o outro é algo bastante desafiador. Sim, os seus dois lados, né, precisam trabalhar juntos mesmo, mas sem a provocação, com certeza a mudança não acontece. O modismo é o que faz nada acontecer. Sim. Ale, super mesmo, obrigada, foi uma aula incrível. A gente agradece muito sempre a sua parceria, né, em compartilhar tanto conhecimento. Eu pessoalmente aprendi muito, né, nesse tempo que a gente troca, que a gente tem construído vários conteúdos juntos dentro de Mãe Terra. E com certeza vai ter mais, né? E a gente já está quase 9 horas da noite. Agradecer muito sua disponibilidade em poder estar com a gente nessa primeira aula da jornada. Maravilhoso, porque eu estou com fome, vou tomar minha sopa de feijão que eu fiz agora. Muito bom. Super obrigada, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo prestígio. E nos vemos na próxima.
Tá? Até a próxima. Beijo, beijo. Galera que tá aqui, ó. Deu tudo certo, muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.